Bem, bom dia a todos. Vamos dar continuidade com o nosso conteúdo programático da disciplina de processo penal 1. Processo penal 1. Acho que na semana passada nós estávamos em ação penal e terminamos, se eu não me engano, falando sobre a ação penal pública condicionada mediante representação. Aí faltou falar sobre a ação penal pública condicionada à requisição, tá certo? E sobre a ação penal privada, tranquilo? É isso que a gente vai ver hoje. E na próxima aula, vai ser só, eu vou passar para vocês a prova, vou explicar a prova, então não vai ter matéria, tá bom? Não terá matéria. Então, deixa eu ver qual é o dia. Dia 5, né? Dia 5 de outubro vai ser o dia da nossa avaliação. E nesse dia eu vou passar para vocês, explicar para vocês como é que vai ser a avaliação, mas ela vai ser em forma de questionário, vai ser em grupo e teremos 7 dias para devolver, tranquilo? Então teremos 7 dias, eu acho um tempo razoável, tá bom? Então, aí a próxima semana eu passo para vocês, tranquilo? Então a próxima semana nós não teremos aula, tá certo? Eu vou passar um vídeo para vocês, nesse vídeo eu vou explicar como vai ser a prova, tranquilo? Professor, hoje à noite nós teremos aula, hoje à noite, mas será muito curta, porque eu tenho uma reunião com familiares para tratar de alguns assuntos relacionados à saúde da mamãe. Então, a gente vai começar às 18h30 e iremos no máximo até às 19h30, tá bom? Mas teremos, tá certo? Então, separem as perguntas de vocês sobre o assunto de hoje, tranquilo? Até aí? Então pronto, é isso aí que as primeiras informações, qualquer outra eu passo no decorrer dessa videoaula, tranquilo? Então vamos tratar hoje sobre a ação penal pública condicionada à requisição, tá bom? E aí vamos conceituar, ver o que é requisição, prazos, quais são os crimes mais propícios, enfim, tranquilo? Então vamos lá, primeiro, tá bom? A ação penal pública condicionada à requisição, tá certo? Ela continua sendo uma ação penal cujo titular é o Estado, tá bom? Representado, obviamente, pelo Ministério Público. Só que, tá bom? Para que essa ação se inicie, necessário se faz uma condição. Quer dizer, dependeria de uma condição. E que condição é essa? Uma requisição do Ministro da Justiça. Tá bom? O Ministro da Justiça, tá certo? Essa requisição, professor, o que é essa requisição, tá bom? Vai ser um ato discricionário do Ministro da Justiça que demonstra a vontade de ver alguém, tá bom? De ver um autor de uma determinada infração penal ser processado e julgado. Isso é a requisição, tá bom? Uma definição genérica idêntica da representação, tá certo? O que vai mudar, obviamente, seria quem requisita, o requisitante, tá certo? O requisitante. Então, em termos de definição, o que vai modificar, se você trocar aí, é um ato discricionário da vítima ou ofendido que demonstra a vontade de ver o autor de um crime, tá bom? Onde, obviamente, essa pessoa é vítima ou ofendida, de vê-la processada e julgada. Definição praticamente a mesma, só muda realmente o requisitante, tá bom? E lembrar também que o requisitante, ele não seria
vítima ou ofendido deste crime. Tá bom, professor? E quem seria? Aí vamos já saber, tá bom? Professor, existe prazo para requisição? Porque existe prazo para representação. Nós vimos os prazos de 6 meses para a representação. Aí aqui não há prazo, tá bom? O prazo para a requisição seria ou coincidiria com o prazo prescricional do crime. Aí você tinha que ir lá no artigo 109, no artigo 109 do CPB e ver, obviamente, o crime, qual é a pena máxima daquele crime, e de acordo com essa pena máxima, você vai lá no artigo 109 e vê qual seria, tá certo, qual seria a prescrição. Então, em tese, o prazo, não há prazo decadencial, tá certo? Enquanto não extinta a punibilidade do agente, tá certo? Quer dizer, geralmente incorre até a prescrição do crime, em tese. Tranquilo? Professor, e que crimes são esses, tá certo? Na verdade são os crimes, mas o que interessa mais seriam as pessoas envolvidas neste crime, tá bom? Então, o primeiro caso, os primeiros crimes seriam os crimes contra a honra de presidente da República ou contra o presidente da República, crimes contra a honra do presidente da República ou de algum chefe de Estado estrangeiro, tá certo? Artigo 145, está lá no artigo 145 do CPB. Então, injuriou, difamou, caluniou, tá certo? O presidente da República ou um chefe de Estado estrangeiro. Esse crime é um crime de ação penal pública, mas condicionado à requisição do Ministério da Justiça, tá certo? O outro também é quando o crime é cometido por um estrangeiro contra o brasileiro fora do país. Então, se nós imaginarmos uma situação em que um estrangeiro, tá bom, comete um crime, qualquer crime, contra um brasileiro fora do país, tá certo? Pelo artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B do CPB, está-se diante de um crime de ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Tranquilos até aí? Essas seriam digamos que as informações preliminares, tá bom? Sobre a requisição. Tem mais algumas coisas? Então vamos lá. Vamos trabalhar agora as características da requisição. Tranquilo? E aí você vai poder depois fazer um quadro sinóptico, diferenciador entre representação e requisição. Tá certo? Então, a primeira, tá certo? Primeira característica é que a requisição, ela é formal. Tranquilo? Então, há uma formalidade. Tá certo? Então, deve realmente existir um documento timbrado, identificado, tá certo? Redigido pelo ministro da Justiça, tá certo? E é diferente de uma representação que nós vimos que ela pode ser de forma informal. Às vezes, o delegado está ali, viu a oportunidade, né? E ali, pega ali em um termo de declaração, e ali naquele termo de declaração pode estar contida a representação. Não necessariamente, tá certo? E em alguns momentos, que eu até já falei para vocês, em alguns momentos do processo, pode acontecer sim de se buscar uma representação tácita. Quer dizer o quê? Uma representação que de acordo com o comportamento da vítima ofendida durante o processo, demonstra claramente, de forma muito hialina, muito clara, que ele deseja ver o autor do crime processado, né, e julgado e condenado. Tranquilo? Tá certo? Então a primeira é a formalidade. A segunda é a conveniência política. Tá bom? Quer dizer, o ministro da Justiça
diante de uma situação, diante de circunstâncias, né? Políticas daquele momento, ele pode achar que não seja conveniente, né? Requisitar, né? Ao MP a iniciar-se uma ação penal. Pode ser. Então, diferentemente lá da representação, que a conveniência é pessoal. Aqui não, a conveniência aqui é política. Tá certo? Isso é o que está na doutrina. Obviamente que eu não. Quando é um crime, por exemplo, quando é um crime contra. Quando é um crime que um estrangeiro cometeu contra o brasileiro fora do país, eu acho que essa conveniência política ela deve ser mitigada, tá certo? Já que nós tratamos de um nacional que sofreu, né, os percalços, sei lá, sofreu, foi ofendido por um estrangeiro, enfim. Mas, se perguntarem, uma prova objetiva, tá certo? A doutrina ela é bem tranquila quando diz que essa requisição ela tem como um dos caracteres essa conveniência política, tá certo? Outra, não se admite procuração. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ministro da Justiça tem que fazer esse ato pessoalmente, tá bom? Tem que fazer esse ato pessoalmente. Ele não pode delegar ou outorgar esse seu direito, dever a outrem, tranquilo? Somente ele poderia apresentar essa requisição, tá certo? Também outra característica bem peculiar da requisição. A requisição, ela é dirigida ao representante do Ministério Público, tranquilo? Ela não pode ser dirigida a delegado para abrir inquérito policial, não. Essa requisição ela deve ser dirigida para o MP, diferentemente da representação. A representação ela pode ser dirigida ao delegado de polícia para instaurar um inquérito policial, ou pode ser dirigida ao Ministério Público para oferecer uma denúncia. Tranquilo? Já no caso da requisição, não. A requisição só pode ser dirigida ao MP. Tem autores que dizem que a representação pode ser dirigida ao juiz. Eu não vejo essa possibilidade, tá certo? Eu acho que de alguma forma, na minha opinião, datíssima venha, de alguma forma ela ofende, ela macula o princípio da imparcialidade do juiz. Mas tem autores que, tá certo? Defendem essa possibilidade, tranquilo? Lembrar vocês também que uma vez o ministro da Justiça, tá bom? Requisitando ao MP, tá bom? Fazendo uma requisição ao MP para que se inicie uma ação penal, isso não é um ato obrigatório, quer dizer, o Ministério Público não fica sujeito, tá certo? A essa requisição. O que é que o Ministério Público vai fazer? O Ministério Público ele vai, de alguma forma, procurar ali os requisitos necessários, né? Um bom conjunto indiciatório de autoria, um bom conjunto probatório de materialidade, justa causa, enfim, para que ele possa oferecer a denúncia. Ele não fica adstrito à requisição, quer dizer, ele não fica obrigado, diante da requisição, a oferecer a denúncia. Ele oferece se ele achar que ele deve oferecer. Tranquilo? Tá certo? Tá bom? Lembrar vocês que nós falamos sobre a eficácia objetiva e subjetiva sobre a representação. Vocês devem lembrar aqui. Pois essa eficácia objetiva e subjetiva da requisição,
ela vai sim tocar, ela vai transcender para a requisição. Tranquilo? Tá bom? E aí também, obviamente que tem a característica da irretratabilidade, bem harmônica na doutrina e na jurisprudência. Então, a requisição, diferentemente da representação, ela é irretratável. Nós vimos que na representação ela pode ser retratada até o oferecimento da denúncia. Estão lembrados disso? Tá bom? Nós até discutimos sobre até o recebimento da denúncia, se seria o recebimento no primeiro plano ou no segundo plano. Tá bom? Pois bem, já na requisição, não. Tá certo? Na requisição não teria a retratabilidade. Tranquilo? Seria irretratável. Tá bom? O senhor concorda? Assim, a partir do momento, eu acho que a doutrina ela se contradiz quando ela diz que a requisição está fundamentada na conveniência política. Tá certo? Ora, pela conveniência política, então, se eu entrei com a requisição porque eu achava conveniente, tá certo? E agora, tá bom? Achando que não é mais conveniente e ainda não foi ofertada a denúncia, a minha opinião, né? A minha opinião de Vasconcelos como professor é que acredito que caberia a retratabilidade. Mas, tá bom? Aí varia não, eu vou dizer bem claramente a vocês, a doutrina e a jurisprudência é bem harmônica, tá bom? Que não poderia haver. Agora tu imagina, por exemplo, o que pode acontecer, né, de haver entre o período da requisição e o oferecimento da denúncia, ou o recebimento da denúncia, pode acontecer, por exemplo, uma mudança de ministro. E aí entra o novo ministro tem um posicionamento que não é conveniente, não seria conveniente essa requisição, ou o início dessa ação penal. Tá bom? E aí, né, você pode dizer assim, não, mas aí para evitar a ingerência do Estado, mas isso acontece. Então, pelo simples fato de você estar mudando um ministro da Justiça, isso aí já é ingerência. Só pode ser uma ingerência, olha, isso não é ingerência, isso é gerência mesmo. O ministro, ele é um cargo comissionado. Então, ele pode ser mudado a qualquer momento. E mudando pessoas, muda os posicionamentos. Mas aqui é a minha opinião, tá certo? Se caísse numa prova de forma objetiva, e até mesmo subjetiva, eu trataria de defender a tese da irretratabilidade. Agora, obviamente, se uma banca me perguntasse, ou em uma prova me perguntasse qual é a minha opinião, aí eu defenderia essa exposição que eu fiz para vocês. Tranquilo? Pronto. Aqui a gente encerra a ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Tá bom? Qualquer outra dúvida, vocês podem sim indagar hoje à noite. Tá certo? Tá bom? Pois bem, agora vamos passar para a ação penal privada. Tá bom? Ação penal privada. Tá certo? Vocês viram que na ação penal pública o titular da ação é o Estado, representado pelo Ministério Público, tranquilo? Pelo promotor de justiça. Já na ação penal pública, o titular é o ofendido, tá bom? Agora é o ofendido ou vítima, tá bom? Geralmente, a ação penal privada, tá certo? Vai tratar de conhecer crimes que envolvem a intimidade da vítima, tranquilo? E aí, às vezes, o escândalo, né, de uma possível publicização desse fato criminoso pode, sim, fazer com que a vítima não queira, tá bom? Não queira que os fatos sejam conhecidos.
o direito diante disso, diante dessa característica do ser humano de se sentir, às vezes, humilhado, de se sentir, às vezes, indigno diante de determinadas situações, mesmo que lhes sejam injustas, mas ele prefere que elas não sejam apresentadas, né, ao público, tá bom? A gente chama isso no latim, se não me engano, é o strepito judite, que seria essa possibilidade de escândalo, tá bom? Em caso de um crime dessa natureza, que trata da intimidade, tá bom? Então, a conveniência processual fica a cargo do ofendido, tá certo? Ele aí vai decidir se ele deseja ou não que tais fatos sejam conhecidos e às vezes consegue, né, uma publicização, já que o processo em si ele é público. O processo é público já para garantir ingerências de autoridades, tá bom? Tá certo? Outra coisa que nós devemos saber, a regra no Código de Processo Penal, a regra é que todos os crimes são de ação penal pública, tá bom? Incondicionada. Essa é a regra. Aí nós temos as exceções, tá bom? Temos as ações penais públicas condicionadas e as ações penais privadas. Então, o próprio legislador processualista, tá bom? No Brasil, ele explicita, né, através da própria norma, deixa explícito através da própria norma, quando os crimes forem mediante representação, mediante requisição ou mediante queixa, que é no caso da ação penal privada. Tranquilo? Então, o que eu quero dizer a ação só vai ser privada quando a lei assim dispuser expressamente. Do contrário, tá bom? Não seria, tá bom? Lembrar vocês que enquanto na ação penal pública, né, a ação se inicia com o oferecimento ou recebimento da denúncia, na ação penal privada, ela vai se iniciar com o oferecimento e o recebimento da queixa-crime, tá bom? Lembrar que nesse caso o titular vai ser o ofendido. Mas necessário se faz a capacidade postulatória. Isso quer dizer o quê? Necessário se faz a assistência por quem tem capacidade de postular, que no caso, de um advogado. Tranquilo? Tá certo? Professor, quer dizer que o jurisprudente, né, o jurisprudente está no ofendido, que é o direito de punir, neste caso, vai estar nas mãos do ofendido, já que nós sabemos que aqui no Brasil, no Estado democrático de direito, o direito de punir é exclusivo, né? É exclusivo do Estado, tá bom? Aí, neste caso, tá bom? A gente pode sim observar, como alguns autores o fazem, de que na ação penal privada, a vítima, ela, digamos que, ela pede em nome próprio, tá bom? Um direito que lhe é alheio, que é do Estado, que é justamente o direito de punir. É um caso digamos que, de substituição processual, a gente pode dizer isso, tá bom? Alguns autores defendem que sim, tá bom? Outros autores defendem que não, tá certo? Por exemplo, o Ministério Público, ele representa o Estado, quem punha é o Estado, não o Ministério Público, tá bom? No caso da queixa-crime, apesar de ser o ofendido titular, né, da ação, mas quem vai punir é o Estado, quem vai operacionalizar a punição é o Estado, tá certo? Quem operacionaliza a punição é o Estado. Isso é um caso de substituição processual, tá bom? Se você imaginar dessa forma, que nesse momento a vítima, ela roga em nome próprio, tá certo? O direito alheio, quer dizer, um direito alheio, tá bom? Que é do Estado, você pode se imaginar assim, um substituto processual. No entanto,
quem operacionaliza essa punição, tá bom? Seria o Estado ele vai movimentar todo o seu aparelho de persecução para fazer se cumprir, uma sentença advinda de uma ação penal privada. O ofendido ofereceu queixa-crime, o querelado teve a sua defesa, o contraditório e ampla defesa. No entanto, durante o conhecimento, o juiz Estado reconhece, tá bom? Reconhece autoria e materialidade e condena. Neste caso, quem é que vai operacionalizar essa punição? O Estado. Tranquilo? Tá bom? Então, geralmente, quais são os crimes, professor, que ensejariam uma ação penal privada? Aí você pode observar no próprio Código Penal brasileiro, tá bom? Então, todos os crimes contra a honra, crimes que envolvem direitos autorais, o crime de dano, o crime de abandono de animais em propriedades, tá bom? Deixa eu me lembrar aqui, a fraude na execução, são exemplos, tá certo? Exercício arbitrário das próprias razões também é um crime de induzimento ao erro e ocultação de impedimento a casamento também. Então, são poucos os crimes, tá bom? Dá pra gente, contar nos dedos, tá bom? Das mãos, tá bom? Dá pra contar nos dedos da mão. E os que estão ali previstos no código. Tranquilo? Então, eu falei aí, crimes contra a honra, só aí são 3, né? Crimes contra a honra são 3. Tem uma, mas é uma forma qualificada. Aí tem um crime de direitos autorais, que envolve aí pelo menos mais 3, dá 6. Crime de dano, abandono de animal, propriedade, que eu me lembro. Fraude à execução. Esse aí, né, o exercício arbitrário das próprias razões. Esse do 236, que ele é raríssimo, esse crime, porque é uma ação penal privada personalíssima, que é o caso do induzimento a erro e ocultação de impedimento de casamento, tá bom? Então, tá aí exemplos, tá certo? E, para finalizar, as espécies, tá bom? Professor, quais são as espécies? As espécies de ação penal privada. Aí nós temos a ação penal privada exclusiva, tá certo? Lembre-se, falou em ação penal privada, quem é o titular da ação? O ofendido ou vítima, tá certo? Mas para a gente classificar, para a gente especificar as ações penais privadas, aí você vai agora para você identificar essas espécies, você vai buscar agora na ausência do ofendido ou vítima. Então, quando é que vai ser exclusiva? Quando na ausência ou morte do ofendido ou vítima, ele pode ser agora, tá bom? Representado, tá bom? Pelos seus sucessores, representantes legais, enfim, tá bom? E o prazo? O prazo vai contar 6 meses, a queixa-crime. 6 meses, a partir de quando, professor? Do conhecimento da autoria. A partir do momento que o ofendido conhece, tá bom? A autoria, a partir dali conta 6 meses, tá bom? Já a ação penal personalíssima, essa eu já falei para vocês, é aquela do artigo 236, é o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento a casamento. Esse daí, por que a ação penal, essa ação penal privada, ela é personalíssima? Porque somente o ofendido, que no caso seria o cônjuge, é enganado, tá certo? Somente ele é que pode oferecer a queixa-crime. E na ausência dele, extingue-se a punição, extingue a punibilidade do agente. Tranquilo? Professor, e o prazo? Também, prazo de 6 meses. Só que não vai contar do conhecimento da autoria. Tá bom? Vai contar a partir da data da sentença que anulou o casamento. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Primeiro, entra com a ação anulatória do casamento por
por induzimento ao erro ou ocultação de impedimento, o juiz declara a anulação do casamento, a partir dali conta 6 meses, tá certo? E por último, nós temos a ação subsidiária, né? Ação penal privada subsidiária da pública. E essa aí, na realidade, nós estamos diante de crimes que são de ação penal pública, tá bom? Que dependem da atividade do Ministério Público, tá bom? Para oferecer a denúncia, só que o Ministério Público fica inerte, não faz, dentro daquele prazo de 5 dias quando o sujeito, o acusado está preso, e 15 dias quando ele está solto. Quando ele não faz isso, o ofendido poderá sim oferecer a queixa-crime, que seria chamada queixa-crime subsidiária da pública, tá bom? Prazo, 6 meses. 6 meses, professor, contado de quando? Do término do prazo que o MP deveria oferecer e não ofereceu a denúncia. Tá bom? 5 dias quando o acusado está preso, 15 dias quando ele está solto. Tranquilo? Bem, tá aí, a aula de hoje deu 31 minutos. Vou já mandar para o YouTube. O YouTube me remete e eu mando para vocês no Água, tá bom? À noite nós nos encontraremos à noite, às 18h30, tá certo? Para a gente tirar dúvidas sobre o material. Tranquilo? Então, até a noite e se cuidem.